Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o placar não reflete exatamente o que foi o jogo, né? O Palmeiras não chegou a tomar grandes sustos do Cerro. O jogo foi relativamente tranquilo para o Palmeiras. Teve algumas boas chances desperdiçadas, especialmente pelo Flaco Lopes ali no finalzinho do jogo. E tem uma boa notícia, que é uma primeira boa atuação do Felipe Anderson este ano, muito possivelmente por conta, né, de finalmente achar a posição dele no campo. Até o próprio Abel, na coletiva, admitiu que, né, parte das dificuldades que o Felipe Anderson tem encontrado são culpa dele, até ele próprio, Abel, né, em relação à escalação. Então, foi bem, é uma boa notícia para o Palmeiras. A má notícia é a contusão do Veiga. É mais um problema de contusão de ombro no Palmeiras. O Maurício está voltando, mas o Veiga sai machucado. E teve essa questão do Richard Rios, que vinha sendo cobrado pela torcida, dizendo que ele não, né, não comemora direito, nem parece que quer estar no Palmeiras. E ele fez, assim, cometeu um erro que eu acho gravíssimo, né, que é mandar a própria torcida se calar, mas depois fez aquilo que a gente espera de quem erra, né? Que é se arrepender rapidamente e pedir desculpas em todos os formatos possíveis, né? Pediu desculpas ao ser substituído, foi lá na torcida organizada do Palmeiras, jogou a camisa, pediu desculpas na entrevista coletiva depois do jogo, gravou um vídeo para as redes sociais dizendo que estava arrependido, que tinha feito isso de cabeça quente. Então, assim, cometeu um erro sério, mas logo depois se arrependeu e pediu desculpas. Acho que a nota talvez triste desse jogo seja em relação à presença do público. A gente já falava isso no news aqui de ontem, e foi de fato o pior público do Palmeiras em Libertadores no Allianz Parque, pouco mais de, acho que 22, 24 mil pessoas. O estádio já está parcialmente montado para o show do Gilberto Gil, então não estavam todos os lugares à disposição, mas ainda assim um público muito ruim por conta dos preços dos ingressos. Mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer, que é manter essa campanha 100% na Libertadores, que dá aquela gordura para conseguir gerenciar o elenco entre Libertadores e Brasileiro e se manter na busca pela melhor campanha, que sempre é uma coisa importante que permite, né, o time decidir em casa até a semifinal. Então, não foi uma grande apresentação, mas também não sofreu muito e fez o que tinha que fazer, que era garantir os 3 pontos em casa. Verdade, Mili. E essa do Richard Rios, quero te ouvir sobre isso também, né? Mandar a torcida calar a boca e nem é adversária, né? É a torcida do seu próprio time. Isso pega mal, né, Mili? Será que o torcedor vai assim esquecer disso facilmente? Claro que o torcedor tem uma memória muito assim, né? Vai embora se o cara jogar bem. Agora, se jogar mal, aí a memória aí fica boa. Boa noite para você. Sim. Diego, querido, boa noite. Alicia, todo mundo que está com a gente. É exatamente isso. Se ele jogar bem, nossa, tá esquecido. Se ele começar a jogar mal, eu acho que essa memória vem. Mas é importante isso que a Alicia falou. Ele se desculpou imediatamente de todas as formas possíveis. Mais do que isso, só se ele mesmo se aplicar uma multa. Olha, estou aqui me multando pelo que eu fiz. Eu acho que nesse gesto a gente tem que interpretar o seguinte: não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, eu acho que é o quinto jogador do Palmeiras que manda a própria torcida calar a boca em anos recentes. Lembrando que o Palmeiras, nesses mesmos anos recentes, é campeão de tudo. O ano passado não foi bem. Foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Esse ano ele já chegou a uma final do Paulista. E está 100% na Libertadores. O que é que a torcida tanto vai e reclama? E não é só, a gente vai falar do Flamengo aqui também. Os dois times mais vencedores têm as torcidas mais inconformadas. Nessa fase que a gente está das nossas vidas, nessa fase capitalismo tardio, não pode mais perder. O time não pode mais ir mal, o time não tem tempo mais de tentar se reencontrar. Um cara como o Rios, que já fez tanta coisa pelo Palmeiras, precisa ser vaiado. O Abel vaiado. Gente, eu não consigo entender, Diego. Não pode mais falhar. O erro saiu, assim, não é uma dimensão do possível. Porque se o time não ganha nada há um tempo, cara, eu até entendo, sabe? A torcida está inconformada. Não é o caso nem do Palmeiras, nem do Flamengo. Os times estão bem. Eles conseguem se manter na ponta, conseguem se manter competitivos. Eu acho um absurdo, sabe? Eu não entendo mandar a própria torcida calar a boca, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, que é a quinta vez que ídolos mandam a própria torcida calar a boca.
Estranho no mínimo E mais do que estranho, criminoso é o comportamento que veio da arquibancada. E dessa vez da torcida do Palmeiras, né? Depois de tudo que aconteceu no jogo do Paraguai, na Libertadores Sub-20, o caso do Luigi, dos cartazes antirracistas espalhados no setor visitante do Allianz, um torcedor do Palmeiras fez gestos imitando um macaco para a torcida do Cerro Porteño. Vamos ver esse momento? A gente tem as imagens aí, Alicia. Terrível, né? O Palmeiras se manifestou. Pois é, Diego, é uma manifestação terrível, né, de algo que no Brasil é crime, pelo menos aqui é crime, né, um torcedor fazendo o gesto de macaco, depois de tudo que o Brasil tem passado, né, as reclamações junto à Conmebol, a maneira como o Palmeiras está se posicionando, o fato de que o Palmeiras passou por um episódio lamentável de racismo contra o próprio Cerro Porteño, um torcedor do Palmeiras fazer isso dentro da sua casa. O Palmeiras fez o que lhe cabe, né? Reagiu imediatamente, foi atrás do torcedor, né? O Palmeiras tem o acesso ao Allianz Parque é liberado por biometria facial, então é relativamente fácil identificar as pessoas dentro do estádio. E disse, né, que providenciou o banimento desse torcedor, expulsão do programa Avante, né, que é o sócio torcedor, e a denúncia junto à polícia, um BO realizado para denunciar esse criminoso, né? E a gente falava mais cedo, eu e a Mili no nosso canal, que esse tipo de pessoa precisa ser exposta, né? A gente não deve se preocupar com a preservação da privacidade do racista, até porque se ele tivesse preocupação com privacidade, ele não cometeria esse ato em público. Então a gente espera que de fato tudo isso aconteça, ele seja processado e que isso não seja usado pela Conmebol como uma desculpa para não agir em defesa dos brasileiros que sofrem tanto racismo no continente. É claro que o racismo acontece no Brasil também, estamos vendo aí uma prova, mas aqui pelo menos há um recurso jurídico, né, para agir contra essas pessoas, o que em outros países não acontece. É verdade, a custa de muita luta. Aliás, vamos ver essa imagem em tela cheia, Roger, dessa pessoa. Ela queria ficar famosa, vamos deixar ela famosa, o racista aí, com a camisa do Palmeiras. Que imagem feia, hein, Mili? É lamentável, assim, eu concordo que o Palmeiras só erra ao não expor o nome do racista, porque se ele fez isso, como a Alicia falou, publicamente, ele não está querendo se esconder. Então, vamos constranger. Eu acho que o constrangimento faz parte dessa luta também. Vamos constranger o racista. E a Conmebol, agora, Diego, ela inaugurou a ciranda antirracista. Antes do jogo começar, os jogadores, mais um protocolo ela instituiu, que ela obriga os jogadores e os juízes a se abraçarem e exibir uma faixa que diz: basta de racismo. É assim que a Conmebol luta contra o racismo. Não é uma luta, é um teatro. É um teatro para a gente achar que está acontecendo alguma coisa. Então eu acho que se a gente quiser começar a falar sério da luta antirracista no futebol, a gente precisa entender que assim, o torcedor fez o gesto antirracista, o clube expõe o nome e joga até o fim com portões fechados. Ah, é radical. Radical é o racismo. Nada que a gente faça contra o racismo é radical. É reincidente? Eliminado da competição. Eliminado da competição. Acabou, saiu. O time sai da competição. Vale para todo mundo. A gente está achando que o racismo está lá fora, os torcedores do Cerro que fazem. Não, a gente está vendo essas imagens lamentáveis aí. Só assim a gente vai mudar. O que a Conmebol está fazendo é faixinha, hashtag, camiseta, multa, abraço, vamos se abraçar contra o racismo. Não vai adiantar, gente. Não é assim que se luta contra machismo, contra racismo, contra a LGBTfobia. É isso aí. Pessoal, podemos fazer o intervalo agora, porque daqui a pouco tem São Paulo em campo e a nossa reportagem está lá, vai trazer informações ao vivo daqui a pouquinho. Então vamos fazer um intervalo para na volta atualizar essas notícias para você do Tricolor. Fica aí, a gente volta já. No YouTube seguimos ao vivo para falar sobre dois times brasileiros que decepcionaram em casa, né? O Flamengo e o Cruzeiro foram derrotados por times modestos diante de suas torcidas. O Flamengo chegou a estar perdendo por 2-0, até fez um gol, mas não evitou a derrota por 2-1 para o Central Córdoba. O jogo encerrou uma invencibilidade de 27 partidas do Felipe Luiz. Falamos ontem aqui sobre esse jogo. É um vacilo. Vexame do Flamengo, Alicia? Vexame, né? Olha, um vexame. Eu tenho dificuldade de usar a palavra vexame, mas né? é uma derrota muito inesperada. Assim, e era difícil durante o jogo entender o que estava acontecendo. Então, um vexame por ser em casa, por ser o Flamengo,
contra um time modesto que jogou muito bem ontem. Então isso é importante dizer, né? O Flamengo não foi derrotado apenas por uma sucessão de desastres e erros cometidos pela equipe. O Central Córdoba jogou muito bem, muito disciplinado taticamente, muito eficiente nos seus ataques, deu bastante trabalho ao Flamengo, tanto do ponto de vista ofensivo, né, criando essas chances, quanto defensivamente se segurou. Ali o Flamengo teve uma chance no finalzinho do jogo com o Bruno Henrique, que é aquela bola assim, que essa bola não entrou, nenhuma bola vai entrar. Mas uma derrota bastante surpreendente de um Flamengo que já tinha estreado muito mal, né? Venceu o Deportivo Táchira com um gol meio achado, numa partida que não foi bem, e agora fica com apenas 1 ponto nesse grupo, né? O Central Córdoba com 4 pontos, faz uma campanha impressionante. Certamente esses jogadores ficaram marcados na história do clube, né? Primeiro gol na história da Libertadores no Maracanã contra o Flamengo. Mas é isso, né? É a primeira derrota do Felipe Luiz em 27 partidas. Ainda é uma campanha impressionante, mas Libertadores não pode bobear, né? O Flamengo agora vai precisar buscar resultados fora de casa e o Flamengo ainda tem que subir lá na LDU, onde é muito difícil vencer. Então são pontos importantes que o Flamengo perde. Acho que vai se classificar, mas já periga não se classificar em primeiro do grupo e difícil que consiga buscar aquela melhor campanha que eu falei que é tão importante. Verdade. Ô, Mili, e o Cruzeiro perdeu por 2-0 para um time que eu não sei nem falar o nome. Como é que fala? Mushuki Runa? Eu também não sei. Exatamente. Mas são umas letras que não fazem muito sentido juntas, eu acho que é isso aí. Olha, ao contrário da Alicia, eu não tenho problema nenhum em usar a palavra vexame. Flamengo e Cruzeiro, vexame. Vexame, vexame. Assim, hecatombe, sabe? Acho que o Flamengo também, a torcida chiou. Eu não entendo muito isso, porque assim, o Flamengo está bem, o Felipe Luiz é um treinador novo, mas a gente não pode tirar da conta da hecatombe que aconteceu. Aí a gente está vendo imagens. Teve um time que jogou bem e ganhou. É o seu Bahia. É o seu Bahia. O seu Bahia voltou grandão lá do Uruguai. Voltou. O resto